Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a instalação do meliponário. Esse meliponário ele pode ser montado e desmontado e ele pode ser utilizado na meliponicultura migratória. Vamos falar um pouco aqui sobre alguns aspectos importantes, como os materiais dessa instalação e principalmente a orientação, que é muito importante para garantir um conforto térmico dentro dessa instalação ou próxima. Esse conforto térmico ele é fundamental para garantir o bem-estar animal, assim como também melhoria da produtividade. Bom, gente, ó, aqui fazendo a estrutura, mandando a estrutura aqui para poder colocar o meliponário, né? Meliponário 2,5 de comprimento. Vai ficar nesse sentido aqui, ó, de leste a oeste. Optei para ficar aqui próximo à árvore, porque como nós estamos na época de solstício de inverno, o sol ele está marcando a posição, né, mais ao norte e vindo mais em direção ao sul. Logo essa árvore aqui que está na posição norte é que vai acabar trazendo o sombreamento, né, quando os raios solares vierem nesse ângulo aqui, não está levando o sol diretamente para a caixa. Ó. Acabei ligando aqui a bússola, né? Ele está aqui à frente, 90 graus significa que é nesse sentido aqui, né? Sentido leste. Tá a câmera aqui, ó, nesse sentido aqui é o sentido leste, ó, 90 graus. Ele segue essa orientação aqui, ok? Seguindo essa orientação nós temos o leste e o oeste para cá e para cá o norte. É importante quando eu falo sobre a orientação nada mais é do que como a sua instalação ela vai estar disposta, a sua extensão, né? O seu comprimento, quanto maior o comprimento dessa instalação, ela vai seguir o sentido do sol, onde ele nasce e se põe, ou seja, de leste a oeste, pegando só maior a incidência dos seus raios solares sobre o telhado de maior comprimento, a parte do telhado que tem maior comprimento. O ângulo, esse ângulo 90 graus nada mais é do que o ângulo formado no sentido norte para o leste, no sentido leste, dando essa orientação de 90 graus, ou seja, sentido leste. Após meio-dia de montagem conseguimos concluir a estrutura e no dia seguinte transferimos algumas abelhas para a estrutura, para poder avaliar a sua funcionalidade. Tivemos a preferência de colocar as abelhas da caixa com caixa nordestina próxima à cobertura por dar um maior sombreamento e por essas caixas ter um comprimento maior do que as caixas do estilo vertical. Olha aí, a estrutura ficou um pouco mais para o sentido, a ponta de lá ficou mais para o nordeste, mas eu vou ajustar para ficar no sentido leste-oeste, para que diminua ao máximo a quantidade de raios solares incidentes sobre a estrutura e diminua também assim alguns raios solares que possam vir pegar na caixa, diminui a insolação. Olha aí que interessante. Apesar da gente estar com sentido na orientação de leste a oeste, o sol nessa época do ano ele acaba fazendo a sombra de norte para sul, né? E isso é característica que a gente consegue observar em determinadas épocas do ano devido ao movimento da Terra e a inclinação do seu eixo. Eu vou mostrar aqui no aplicativo para a gente tentar visualizar melhor, né, como é essa representação. Olha aqui, quando nós estamos no período do verão, nós temos o sol mais a sul, na região mais sul, né, e no período de inverno nós temos o sol mais norte. Nós estamos na época de inverno, no hemisfério sul, e esse amarelo é o movimento que o sol está fazendo. É o que o Sol está agora, a posição, digamos assim, não só, né? Na verdade, isso refere-se ao eixo de inclinação do ângulo da Terra e como o Sol, esses raios solares, eles incidem sobre a Terra. Então, no nosso ponto de vista aqui, da Terra, nós observamos que os raios solares, o Sol estaria mais ao norte. E ao longo do ano, ele irá chegar mais para o sul. E em uma determinada época do ano, ele chegará coincidindo leste a oeste, de forma perpendicular
a nossa posição. Olha aqui, nós temos aqui leste a oeste, essa angulação aqui, eu vou puxar a ponta de lá da estrutura um pouquinho mais para leste. Olha aqui na posição norte, logo onde fica essa planta, que eu optei por essa planta estar aqui na posição norte, para ela conseguir dar um sombreamento. E podemos observar em algumas caixas, ó, que os raios solares ela está pegando algumas caixas, porém nós temos algum sombreamento dessa planta. Só que no período que o sol ele estiver mais para o sul, nós não temos o sombreamento nesse lado. Isso será o momento em que as caixas não estarão aí, estarão em outra localidade. Essas caixas foram trazidas há pouco tempo e já podemos observar o entra e sai das abelhas, alguns já trazendo pólen. Isso indica que elas já encontraram já a fonte de alimento e dando sua orientação já no novo local. É importante a gente ver também que nas instalações, outro ponto importante é o material que é feito essas instalações. Como a gente pode ver aí, a cobertura ela é feita de uma lona de dupla face, onde a face clara ela fica voltada onde terá maior incidência de raios solares, e a parte interna, a parte de dentro, ela é um pouco mais escura. E isso faz com que diminua a absorção de calor sobre a instalação, sobre o teto, diminuindo assim o aquecimento dessa massa de ar, que estaria muito mais quente, próximo à instalação, a parte da face interna da instalação, por ela ser também, por permitir a maior ventilação, essa massa de ar ela é trocada logo de forma constante. É interessante a gente observar que a face interna, ela, por ela ser um pouco mais escura, ela absorve um pouco de calor. Seria interessante utilizarmos um material de coloração mais clara, como azul, cinza, para diminuir essa incidência. Logo